Olá! O consumo está presente de forma maciça em nossa sociedade. Somos instigados a comprar o tempo todo. Transformamos o consumo em uma atividade de lazer no final de semana e até em terapia nos momentos de crise. Mas esse tipo de comportamento tem consequências e uma delas é a ecológica. O deserto do Atacama, por exemplo, virou um lixão com 59 mil toneladas de roupas descartadas com etiqueta e sem destino. De grande interesse turístico, o local se transformou em espaço ao ar livre para depósito de roupas compradas e vestidas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Hoje aqui no Papo com Ela a gente discute como esse consumo desenfreado pode nos trazer impactos desastrosos. A compulsão por compras, também chamada de consumismo compulsivo ou cientificamente como oniomania, é um transtorno psicológico muito comum que tende a ser sinal de carências e dificuldade dos relacionamentos interpessoais. Só que os fatores que podem contribuir para o consumo exagerado pode ser bem mais complexo, pois todos nós somos impulsionados a comprar e comprar cada vez mais. Mas que destino damos às coisas que compramos e não precisamos? Para onde vão nossas roupas e sapatos que jogamos fora? O mais alto e mais seco deserto do mundo vem se tornando também o mais poluído. No deserto do Atacama, no Chile, as salinas e a areia cada vez mais se misturam às imensas montanhas tóxicas de lixo, que anualmente crescem em toneladas. Entre os produtos descartados, impressiona a quantidade de roupas e sapatos jogados fora. Mas o prejuízo causado pelo consumismo compulsivo não prejudica só o meio ambiente. Compromete e muito a vida familiar e financeira das pessoas, como explica Sheila Cristina Ferreira Leite, que é economista e diretora da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso. A gente pode pensar no seguinte: saúde financeira está relacionada à nossa saúde mental. E esse descontrole pode trazer uma série de danos para o indivíduo, para a pessoa. Enfim, em geral, as pessoas não se sentem confortáveis quando elas perderam o controle. Um ponto que eu acho que é interessante da gente pensar vai ser o seguinte: endividamento é uma coisa. Agora, o endividamento, que é você ter várias coisas para pagar, não quer dizer que você se tornou inadimplente, que você não pagou no prazo. Mas existe uma relação aí bem próxima e quando tem esse descontrole, o risco de se tornar inadimplente é muito grande. Uma pesquisa mostrou que o percentual de mulheres que fazem compras rotineiramente pela internet aumentou em relação ao período anterior à pandemia do novo coronavírus. O levantamento, divulgado pela Agência Brasil, apontou que 73% das entrevistadas costumam fazer compras online de produtos e serviços rotineiros, diariamente, semanalmente ou quinzenalmente. Antes da pandemia, o índice era de 43% e 18% pontuam que normalmente compram online por impulso, sem planejamento. A economista pontua que, de fato, as mulheres consomem mais, porém, é importante fazermos justiça a elas. Quem que, em geral, é responsável pelas compras, pelos cuidados com as pessoas, com elas? Então, em geral, é a mulher. Hoje, uma coisa que é triste, por assim dizer, é que a gente está tendo as mulheres no maior número de inadimplência. O maior percentual de inadimplência já é das mulheres. Os últimos dados da Serasa indicam isso. E é algo que, igual eu estava falando, o endividamento, ele é possível de se ter. O grande problema, o grande risco é esse endividamento resultar em uma não capacidade de pagamento. E aí a gente está falando do inadimplente ou do superendividamento, que é quando a pessoa perdeu o controle total das dívidas e não dá mais. É praticamente a gente falar numa falência da pessoa. Intervalo, não sai daí que a gente já volta discutindo o consumismo.
Uma das áreas em que o consumismo está muito presente é no setor da moda. Mas como reprogramar as pessoas para que entendam que o consumo desenfreado tem um alto custo, principalmente ambiental? Sobre o assunto eu converso com a consultora de imagem e estilo, Flaviane Castro. Essa questão moda e consumo, na verdade, se a gente for falar aí desse boom da internet, tem muito a ver com isso. Porque as mulheres hoje, na verdade, elas têm um catálogo muito acessível, né? Para elas estarem olhando. Tem as meninas, as blogueiras, tem as influencers, enfim. No passado, isso eram os próprios famosos, né? Os artistas, né? Celebridades que faziam esse papel. E hoje ficou muito mais acessível nós navegarmos pela internet e saber o que está acontecendo na moda de Milão, na moda, né, da Europa em si toda, e aqui no Brasil também. Então, esse consumo, na verdade, se deu por essa busca, na verdade, das mulheres em querer estar, na verdade, antenadas com essa moda. E aí eu sempre digo que o fast fashion, ele tem esse papel importante, porém, ele também desconfigura o papel do consumo consciente. Não podemos dizer que, claro, o fast fashion, ele emprega aí milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo, porém é uma indústria que acaba sendo mais acessível ao preço aí para as brasileiras, principalmente, porém essa busca, sabe, incessante aí por look do dia, look da semana, look do mês, faz com que essas mulheres, na verdade, busquem sempre estar ali sem olhar para o seu guarda-roupa. Porque se a gente fazer uma busca ali, Michele, a moda ela não diferencia muito de um ano para o outro. Apenas muda devido às cores do ano, a Pantone aí dita as suas cores todo ano, mas na verdade você tem sempre alguma coisa no seu guarda-roupa que remete ao ano que você está. Então é esse papel dentro da consultoria que eu busco muito, é esse entendimento primeiro do que você tem dentro do seu guarda-roupa, para depois fazer uma compra consciente. E Flaviane, quando você pensa aí no rol de atendidas por você nesse ramo da consultoria, as mulheres elas têm esse olhar mais cuidadoso com o que diz respeito ao consumo, ou ainda é frequente um consumo desenfreado, muitas vezes roupas que estão no guarda-roupa e não são utilizadas, às vezes também são adquiridas por essa mania de estar na promoção, tá um preço bacana, vou pegar, e acaba que o custo-benefício não compensa, né? Então, assim, queria que você dissesse um pouquinho da realidade que você encontra nos atendimentos. Né? Nós temos mulheres muito consumistas e que, de outro lado, não aproveitam essas peças e chega um momento que precisam descartar, ou elas estão, assim, mais sintonizadas com o que faz sentido dentro do guarda-roupa. Legal. Bom, Michele, assim, as mulheres hoje, na verdade, elas estão tentando ir para essa consciência, mas a consciência, na verdade, não está tão ligada ao consumo, tipo, não vou comprar porque eu estou ajudando, na verdade, o planeta, que eu estou ajudando o meu bolso, mas mais no sentido do que aquilo fazer sentido para elas, sabe? Então, elas estão nessa pegada. Porém, nos atendimentos, a gente vê, assim, guarda-roupas e closets enormes, com muitas roupas com etiqueta, porque elas não sabem falar, eu compro e parece que eu nunca tenho nada. A frase do dia é sempre, eu não tenho nada para vestir. Então, elas têm muita coisa no guarda-roupa realmente, e querem, na verdade, eu não vejo mulheres hoje muito apegadas às roupas, no sentido de que, não quero doar, não quero fazer um bazar, não é isso, mas preocupada de usar aquilo que ela tem dentro do guarda-roupa, porque financeiramente falando, uma compra consciente te ajuda muito, né? Ajuda o seu contexto financeiro, seu bolso, e ajuda também o planeta. A gente vai acabando no sentido formiguinha com esse consumismo. E sobre essa compra de promoção que você citou, eu sempre gosto, até no mês de janeiro eu falo, meninas, se segurem, se amarrem em casa, por favor, porque, na verdade, as meninas saem comprando, né, cores, elas brigam, eu compro cores, uma blusinha de 3 cores, por causa da promoção, e realmente isso, sabe, às vezes fica lá, ao próximo janeiro, aquela mesma blusinha tá lá e ela nem foi usada, porque ela não tem esse contexto de que, peraí, eu tô comprando essa blusinha, será que eu não tenho uma parecida? Será que essa blusinha vai dar certo com a calça, com o short que eu tenho em casa?
Então, é esse novo pensar das meninas que a consultoria está trazendo, mas realmente sempre tem muita coisa nos guarda-roupas aí parado. E Flaviane, o que que você percebe? Essa compra, ela se dá porque eu acho que eu nunca tenho roupa e aí eu acabo comprando, ou acaba que o comprar, o consumismo, é uma ferramenta para aliviar algum outro tipo de situação? O que que você percebe aí no seu dia a dia? São as duas coisas, viu, Michele? O comprar, o ato do comprar, muitas vezes, se a gente fazer ali uma investigação, ela vem muito com uma sabotagem da mulher, até um problema de autoimagem, porque ela acha que ela é merecedora daquilo, ela está passando por uma situação e ela precisa comprar algo. E quando fala comprar algo, ela sai comprando a roupa, ela sai comprando o sapato, ela sai comprando a bolsa. Muitas vezes, sim, é por esse motivo. O outro motivo que eu acho que vem agregando muito nessa compra é a internet. A internet coloca muito à disposição aquilo que está se usando. Então, se está usando, eu tenho que ter, né? E eu sempre brinco com as clientes: você não tem que ter nada, você tem que ter aquilo que faz sentido para você, sentido para o seu estado emocional, porque roupa mexe com o nosso estado emocional. Nós, quando colocamos uma cor mais vibrante durante o dia, realmente aquilo mexe com a nossa emoção, deixa a gente mais para cima. Então, as roupas, sim, fazem parte da nossa emoção. Porém, a gente precisa estar com isso muito alinhadinho para a gente não sair comprando errado e fazendo compras não pertinentes para aquele momento e gastando mais que o bolso pode até. Flaviane, a gente está falando aí desse contexto econômico, do contexto ambiental, e a gente foi esse ano de novo, né? Em âmbito nacional, a gente vê a discussão relativa ao deserto do Atacama, que é um ponto turístico e que foi transformado num lixão de roupas, né? Você, na condição de consultora de imagem, que trabalha com esse ramo da moda, como que visualiza isso? É um impacto negativo, por exemplo, para o setor de vestuário? Falta ainda uma mobilização maior da indústria da moda nesse sentido? Ou essas roupas podiam ter uma outra destinação que não o deserto? Certo, Michele, eu vejo como negativo, sim. Não tem como a gente olhar uma imagem daquela e você tentar contar historinhas para a gente para dar um motivo, uma justificativa. Não, é totalmente negativo, até mesmo porque o mundo vive hoje um problema ambiental enorme. Falando-se das pessoas, quantas pessoas não têm o que vestir hoje, se nós olharmos aí a parte social, quantas pessoas precisam de roupas, e lá naquela montanha de roupas, a gente vê roupas de todos os tipos, né? Roupas das mais simples às mais atuais. E realmente aquela montanha de roupa lá, muito responsável por aquela montanha, realmente é o fast fashion, porque na Europa, na verdade, elas são roupas descartáveis, não é a nossa realidade, né, América do Sul, Brasil principalmente, mas são roupas descartáveis. Então, assim, poderia ter um outro sentido? Poderia, mas eu acho que o problema está muito além do que a gente está vendo, sabe? É uma questão de indústria, é uma questão das empresas realmente se mobilizarem para mudar esse contexto. Não pegar simplesmente aquelas roupinhas, tirarem do monte e doar. Não é por aí. É um outro contexto que eu penso realmente muito mais sociopolítico mesmo. É uma mudança de contexto, né? Uma mudança do paradigma que está colocado. Exatamente. E Flaviane, na condição de consultora de moda, de imagem, né? Você disse para a gente várias vezes, não é que eu não tenho que vestir, é porque eu preciso ter peças que refletem aquilo que eu sinto, que refletem aquilo que eu sou. Você podia dar algumas dicas de como a gente pode fazer compras mais conscientes? O que a gente deve observar nesse momento de compra, né? Claro, Michele. Michele, eu gosto muito nos atendimentos de consultoria, porque antes da gente falar sobre roupa, sobre falar da sua melhor cor, a gente sempre fala de quem é você. Então, ali entra um pouco do coach de imagem, sabe? Para descobrir, na verdade, o que aquela mulher está buscando. Porque quando a gente não tem ciência, vamos supor, você tem um casamento, estou indo pontualmente comprar um vestido para aquele casamento. Ok, você vai sair, vai fazer uma compra segura, porque você tem realmente um motivo, você tem um ambiente para ir, uma ocasião.
Quando você simplesmente sai de casa para olhar, para dar a olhadinha que a mulher fala, ela sempre, às vezes, pode vir com uma coisa errada de lá. Por quê? Porque essa mulher, às vezes, não sabe direito, ela se olha no espelho e ela nem se enxerga. De repente, ela tem até um distúrbio de autoimagem, ela não consegue se ver como Flaviane Castro, quem é você, o que você está buscando hoje? Será que comprar hoje uma blusinha vai estar me fazendo feliz efetivamente? Então, é sobre essa busca, na verdade, de quem você é, dos seus resgates e dos seus bloqueios, porque nós todos somos cheios de bloqueios, e esses bloqueios refletem muito na hora da nossa compra. Ah, se você foi falada lá na sua infância, ai, minha filha, você nunca pode vestir saia porque você é gordinha. Aquilo perpetua pela sua vida adulta. Quando você for comprar, você não vai querer comprar a saia, de repente, que te vestiu melhor, que é mais baratinha, para comprar uma de alto preço, porque, na verdade, aquela te falaram que é que te veste melhor. Isso aí é proposital de um bloqueio que você teve lá na infância. Então, eu sempre gosto, na verdade, de pegar essa mulher, construir e desconstruí-la, para depois a gente liberar ela para esse mundo de compras aí. Tem todo um trabalho anterior ao momento de adquirir uma peça, né? Sim, sim, exatamente. E Flaviane, a gente está falando aqui de mulheres. São as mulheres que mais consomem nesse universo da moda? São as mulheres, porque nós mulheres colocamos muita emoção nas nossas ações. Os homens, na verdade, eles são mais pontual, eles são mais racionais nesse aspecto. Então, se eles precisam de um blazer, eles vão lá, compram um blazer. Nós, mulheres, quando estamos nesse momento, às vezes, ali, com uma busca, sem saber o que a gente quer, a gente foi para comprar um blazer, mas aí a gente já compra uma bolsinha, a gente já compra um sapato, a gente compra um acessório, e enfim, é muita emoção ali envolvida na hora, às vezes sem até ter um objetivo mesmo, porque o que na consultoria nós trabalhamos é esse objetivo de imagem. Qual é o seu objetivo? Porque quando isso está muito certinho, está muito bem desenhado dentro da gente, a gente tem esse novo olhar, sabe? Você vai falar, não, eu preciso disso e pronto. Mas isso é claro que é um trabalho, não é fácil, Michele, a gente fala isso, mas não é fácil porque nós mulheres temos esse tino realmente por consumo. Para você, o que é a grande virada? Qual é o momento de grande virada de chave? Quando que, por exemplo, as mulheres que te procuram, elas se conscientizam de que alguma coisa está equivocada nessa maneira de consumir e elas conseguem voltar para o trilho, digamos assim? Ai, perfeita a sua pergunta. Principalmente depois da etapa do guarda-roupa, aonde realmente eu estou dentro do mundo dela, né? Eu falo assim, que ela, ao abrir o guarda-roupa, primeiro é um momento de muita intimidade da parte da mulher abrir o seu guarda-roupa para uma outra mulher, né? Entrar nesse mundo dela, porque ali tem afetividade, ali tem emoções, ali tem um monte de coisa. Então, o momento de virada de chave é quando a gente realmente começa a pegar as roupas dela, que ela não usa, que ela não sabe combinar, e começa a fazer ali as montagens de look, até deixando algumas peças de lado que não representam mais esse momento dela. E aí ela fala, nossa, eureka, né? Porque eu estou com um guarda-roupa novo, literalmente sem ter ido fazer compras. E aí esse momento para mim é fantástico, é realmente um momento que eu falo, poxa, valeu tudo a pena. E qual que é a dica que você dá, Flaviane, para aquelas peças que não fazem mais sentido mesmo, que estão ali, que eu tentei uma nova composição, não deu certo? A gente está falando tanto de uma nova mentalidade, como aquelas roupas que estavam lá tão no deserto do Atacama, que podiam ter uma outra destinação. Então, o que você recomenda que se faça com essas roupas que eu entendi que não fazem mais parte de quem eu sou, né? Legal. Michele, antes dessa etapa de montagem de looks, nós fazemos a parte do detox. A gente chama detox porque realmente a gente vai reavaliar desde peças que não servem para a mulher, porque às vezes as mulheres guardam coisas no guarda-roupa que não fazem sentido de servir ou não servir. Claro que existe também um cuidado, porque ali dentro daquele guarda-roupa existem peças afetivas que a avó deixou, sabe, que um parente deixou. Enfim, eu sempre falo, gente, pegam essas roupas, claro que com muito respeito, com muito amor, mas o sentido ideal. Se você, às vezes, tem apego por não querer doar, né? Mas faça um bazar, porque eu falo para ela, olha, essa peça não faz sentido para você. Ai, Flaviane, mas eu paguei, eu Marta Medeiros, eu paguei caríssimo nesse vestido.
Mas você pagou caríssimo, mas ele está parado no seu guarda-roupa, uma energia parada. Então, você vai fazer muito feliz se foi 20 mil reais o vestido, se você vender por 200, você vai estar fazendo feliz uma outra pessoa. E olha que bacana, você com esse sentimento, sabe, de vai vestido, vai cumprir outro papel, sabe, que não é o mais o seu e fazendo pessoas felizes. Então, eu sempre dou essa opção. Se você tem dificuldade de doar, faça um bazar para suas amigas, reúna um chá gostoso uma tarde, venda por 10 reais, por 5 reais, e aí você define o valor. Mas faça isso, porque esse giro de energia é muito importante para a vida da gente. Flaviane, resumindo tudo que a gente conversou agora, queria que você pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo, no sentido de trazer consciência mesmo, de que a gente precisa fazer a nossa parte, inclusive no momento de consumir esses itens que fazem parte aí do nosso vestuário. Ah, legal. Bom, a primeira dica que eu deixo é que a mulher ela se olhe com mais amor e depois ela olhe para esse guarda-roupa dela, independente dela querer ou não contratar uma consultora de imagem para aquele momento, que realmente é uma pessoa que vai ter um contexto de fora e vai te ajudar, mas se ainda você achar que não precisa dessa profissional, tem um olhar diferenciado para suas peças. Hoje a gente tem muita informação na internet, então assim, busque referências na internet, mas referências que você vá para o seu guarda-roupa, não para a rua. E aí, claro, gente, depois de tudo isso, você achar que precisa ali de peças pontuais, as terceiras peças aí que nós consultoras gostamos tanto de falar, aí sim, aí você vai e busca essa peça pontual, mas com a sua cabeça lá no seu guarda-roupa, sabe? Pensando o que aquela peça que você adquiriu pode fazer naquele monte de look, naquela multiplicação daqueles looks. Então, realmente, aqui você sabe, olhe com amor para o seu guarda-roupa, independente se você tem muito ou pouca peça, é esse olhar mais crítico mesmo. A gente volta em instantes, é um minutinho só, não saia daí. Que gatilhos o consumismo desperta nas pessoas? Porque, por vezes, comprar se torna uma válvula de escape e vira até mesmo uma compulsão? Para dizer o que está por trás desse tipo de comportamento é que converso agora com a psicóloga Marina Steck. E eu acho que é legal a gente começar falando também do consumir, né, de forma natural para o consumismo de fato, porque as pessoas confundem muito também, né? Então, puxando por aí, consumir é algo natural. E vamos combinar, é bom, né? É bom consumir, a gente gosta de consumir, gosta de comprar algo útil, gosta de vez em quando, assim, renovar alguma peça no guarda-roupa. Tudo bem, não tem nada demais. Agora, quando que ela passa a ser um nível ali, né, muitas vezes não saudável, doentio, quando aquilo começa a prejudicar. Então, você percebe muitas vezes ali prejuízo no seu financeiro, né? Ou quando a pessoa começa a esconder muito as coisas também, sabe? Quando você chega assim, aí você esconde aquela sacola, alguém pergunta daquela roupa nova. Não, isso aqui eu comprei faz tempo. Então, tudo isso tem a ver. Agora, o que está por trás desses comportamentos normalmente? E aí eu tenho o dever de trazer a parte psicológica, né, aqui, porque o que aparece muitas vezes, Michele, na verdade? Ansiedade, até mesmo a depressão, tá? Então, essas alterações de humor muitas vezes estão por trás ali. E aí tem um outro ponto que eu gosto de colocar, que é a falta de autoestima, de você se ver bem, se querer bem, estar bem consigo mesma. Porque se você for parar para observar, a pessoa que está bem com ela mesma, ela não tem necessidade de ficar consumindo tantas coisas assim, já reparou? Então, isso costuma estar muito por trás, né? A pessoa tem que estar ligada nisso, porque às vezes ela vem com aquela frase pronta: eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas às vezes não é daquela coisa material propriamente que ela está precisando. Ela está precisando de um autoconhecimento, ela está precisando melhorar a autoestima dela, ela está precisando ir num médico para ver como está a questão do humor, entende? Então, tudo isso precisa ser analisado. Você disse da frase eu preciso, mas uma que a gente vê de forma recorrente também é eu mereço, né? Isso. Ah, eu mereço essa compra, eu mereço comer um doce. Isso também tem ligação com essa questão da autoestima, Marina? Totalmente, porque às vezes essa pessoa que ela fica muito presa no eu mereço é aquela pessoa que, por exemplo, chegou cansada do trabalho em casa e tá precisando, tá merecendo, na verdade,
um afeto, um descanso, um banho quente. Mas aí o nosso cérebro tende a confundir. Não, eu mereço pedir essa comida no delivery, né? Eu mereço ir ao shopping e gastar nessa loja. Eu mereço. É muito confuso, é uma dualidade, porque às vezes não é essa necessidade propriamente que não está sendo atendida, sabe? Então, essa coisa do eu mereço é muito confuso e muito utilizada de maneira inadequada, né, pelas pessoas. Tem até 3 regrinhas que eu gosto de colocar muito para as pessoas que sofrem com essa questão do consumismo, Michele, que é o seguinte: ao invés de você ficar presa no eu mereço, né, utilize essas 3 regras. Primeiro, eu preciso, né? Então, eu realmente preciso disso? Tem gente que já breca nessa primeira, já para e fala, realmente eu não preciso. Mas tem gente que é mais confusa ainda e avança, né? Então, você continua, eu posso? Vai me prejudicar? Vai me prejudicar financeiramente nesse momento? Eu realmente posso fazer isso, né? E a última ali, né, que ajuda muito também é, eu devo? Então, essa última é para acabar, né? Você chega no eu devo, você fala, realmente isso aqui não cabe nesse momento, né? Mas é por isso. E, Marina, a gente tem uma tendência a consumir, por exemplo, quando a gente está numa situação que é descontrolada, como você colocou para a gente, um consumista alguém que tem um impulso consumista, né? Não é aquele consumo que a gente sabe que é necessário, observando esses 3 pilares que você colocou para a gente. Existe um setor que pega mais? Por exemplo, é o setor da moda, é o setor da comida, é o setor do entretenimento, né? Ir, por exemplo, em várias festas, mesmo sabendo que aquilo de alguma maneira vai me prejudicar. Existem aí setores que são mais recorrentes? Muito interessante essa pergunta. Na minha prática, eu não vejo tanto essa diferença, tá? Eu vejo esses setores se sobressaindo como um todo. Por quê? Tem um fator agravante hoje, tá? Que é as redes sociais. Então, as pessoas, elas estão levando as coisas, a moda, as roupas, mas também a comida, também os passeios de uma forma muito efêmera. Então, assim, hoje eu tenho isso, mas já ficou batido, porque fulano postou que ele está fazendo tal tipo de passeio, que ele tem tal tipo de coisa. Não, já foi, eu preciso me renovar, eu preciso comprar outra coisa. Então, assim, nunca tá bom completamente. A gente está sempre querendo mudar, é a geração, assim, de tudo rápido, né? Tudo é volátil, tudo você precisa estar trocando. Então, é sobre isso. E aí a gente vê, tanto na moda como na comida ali. Nossa, fulano está frequentando tal tipo de restaurante. Olha a comida que apareceu nos stories, por exemplo, né? Eu preciso, eu mereço. Então, vai muito por esse caminho também, tá? Não vejo um se sobressair mais que o outro, não. Acaba sendo um comportamento que a gente leva para vários setores, seria isso, né? Exatamente, é isso que eu vejo. Conversando com a Flaviane, que é consultora de imagem, Marina, ela falava para a gente assim, que é evidente que as mulheres acabam sofrendo mais desse consumo descontrolado do que os homens. O que explica isso? É uma sobrecarga que a gente já traz no dia a dia? É todo o contexto social que acaba, de alguma maneira, sufocando a gente? Como que você vê essa questão? Olha, tem vários fatores, assim, que podem explicar. Mas o que fica bem nítido, assim, para mim, primeiro, o nosso fator emocional, que ele é mais aguçado, sim, que dos homens. Então, os homens, eles têm uma tendência a serem mais racionais. Tem homens que sofrem com consumismo? Muito. Mas isso acaba aparecendo mais nas mulheres. Então, o que esse lado emocional faz, né? Ele faz justamente isso, você confundir as emoções, você comer as suas emoções, você comprar as suas emoções. Então, às vezes, não era aquilo que você estava precisando, mas você foi por aquele caminho, né? Isso acontece muito mais nas mulheres por conta desse lado emocional, tá? De resto, vai aparecer rede social, vai aparecer a questão estética como comparação, né? Então, a pressão estética, você precisa disso, você precisa daquilo, porque sua pele só vai ficar boa se você tiver isso, o seu corpo, não sei mais o que, né? Então, tem tudo isso também, que as mulheres, por conta de ter essa questão emocional mais sensível, vamos colocar assim, elas acabam entrando mais fácil nessas armadilhas, né? Fora a questão de
loja por todo lado, agora no online, né? Promoções a perder de vista. Então, assim, a pessoa que ela sofre muito com o consumismo, ela tem que fazer uma estratégia de controle de impulso. Ela tem que começar a ficar longe disso. Poxa, seguir essas lojas está me dando impulso, vou parar. Poxa, seguir essa blogueira aqui está me fazendo mal, porque eu quero comprar todos os produtos que ela passa na pele, todos que ela usa para o corpo. Eu vou parar. Então, é muito sobre controle de impulso, sabe? Você falando do controle de impulso, me lembrei de uma nutricionista dizendo assim, gente, não tem fórmula mágica. Para eu não comer doce, eu preciso tirar o doce da minha casa, eu preciso dificultar esse acesso ao doce. E é mais ou menos a mesma lógica que você coloca para a gente, né? Se eu tenho ali um gatilho que tá me fazendo ter a necessidade de consumo, que eu me afaste dele. É fácil a gente fazer esse caminho, Marina? De se disciplinar, né? O que mais ajuda? Você falou para a gente se afastar desses gatilhos. Como que a família pode ajudar quando percebe que existe aí uma situação de consumo descontrolado? O que a própria pessoa, quando se dá conta, pode lançar mão como mecanismo também? Sim, isso é muito importante, porque às vezes o consumismo, dependendo do ambiente, da estrutura familiar que você está inserida, né, Michele, ele não prejudica só a pessoa que é consumista, né? Então, você está prejudicando muitas vezes ali um familiar, o seu marido, a sua esposa, o poder de compra de outras pessoas que estão envolvidas ali naquela família por conta do consumismo, né? E dos seus prejuízos. Então, assim, vou dizer que não é fácil de uma forma generalizada? Não. Tem pessoas que vai ser mais fácil ali, diante do nível dela, e tem pessoas que já estão num nível de consumismo tão grande, tão alto, de tanto sofrimento, que elas vão precisar, assim, de uma ajuda psicológica, de um apoio, de um psicólogo ali, para poder guiar esse caminho, tá? Mas existem as estratégias, né, que agora eu vou passar, que a pessoa por si só ela pode começar aplicando, né? A partir do momento que ela vê que ela tá com uma dificuldade maior, aí sim ela procura um profissional, que aí vai ser muito melhor esse caminho, né? Então, por exemplo, separar um valor mensal de compra para cada necessidade que você tem é uma boa, né? Outra questão, fazer lista de compra. Então, perceba, tudo isso a gente está falando de controle de impulso, entende? É você se prevenir antes de vir o impulso. Quando ele vem, não, mas peraí, eu já fiz minha lista, eu perdi um tempo fazendo essa lista aqui, eu já me preparei, né? Então, essa lista de compras é muito legal. Eu falei também de você filtrar as redes sociais, o que você consome. Olha, a gente está falando de consumismo, né? O que você anda consumindo nas redes sociais, por exemplo? Filtrar o que você consome por lá também, o que está te causando gatilho, o que está prejudicando, agravando ainda mais o seu quadro de consumismo por lá. Então, isso é importante também. Depois, ter bem definido seus sonhos e metas, porque as pessoas, elas têm a tendência de viver muito de curto prazo, prazer momentâneo. Então, a partir do momento que você coloca num papel mesmo, planeja, não, daqui quanto tempo eu quero comprar um carro, eu quero estar com a minha casa, eu quero estar com isso e aquilo. Fica muito mais fácil você se controlar, tá? Nesse sentido também. Trabalhar, e aí, é claro, eu não posso deixar a parte psicológica de fora, né? De maneira nenhuma. Não adianta você fazer tudo isso se você, falando de uma pessoa que está num nível mais patológico da coisa, não trabalhar seus pensamentos sabotadores, seus pensamentos que ficam lá mentindo para você, falando eu mereço toda hora, né? Eu posso toda hora. Não adianta. Precisa trabalhar os pensamentos sabotadores. E aí eu incluo aí no final, né, a coisa que eu falei que eu bato sempre na tecla da autoestima, procura um autodesenvolvimento pessoal para você, para que você aumente a sua autoestima. Ou seja, se preencha dessa autoestima. E não precise ficar preenchendo de outras coisas, muitas vezes inúteis, né? E que não vão te dar essa satisfação que você tanto procura, essa realização. Então, eu acho que esses já são bons passos, assim, para começar. Marina, a gente está falando aqui de gatilhos que fazem com que eu consuma. Qual é o efeito rebote desse consumir? Porque me parece que ele tem um efeito momentâneo e depois, de alguma maneira, a pessoa sofre também por comprar demais, por estar fora de controle. Você podia falar um pouquinho desses dois extremos que o consumista compulsivo vive? Sim, com certeza.
Primeiro de tudo, Michele, é bem complicado você não ter confiança em si mesmo e não saber quem você é. Então, assim, a gente já começa por aí, né? Em um momento, você se vê uma pessoa super controlada. E quando entra na área das compras, você se descontrola totalmente. Então, é como se você ficasse refém de si mesmo. Isso, para a pessoa que está vivendo, é muito frustrante. Ela para de confiar nela e ela se sente uma pessoa descontrolada. Isso é muito complicado, né? E aí, para além disso, a gente entra nas consequências financeiras. Então, quantas vezes eu já recebi pacientes mesmo, né? E engraçado que eles ficam até acanhados assim, tipo, ai, será que isso é um tema de terapia, né? E eu brinco assim, olha, eu viro até contadora aqui, se você quiser, a gente olha a sua planilha, porque assim, quantas vezes, né, vem pacientes, olha, Marina, eu tô endividado. Tá, mas tem totalmente a ver com a parte psicológica. Você tá sofrendo. Tem casos de pacientes que entram até em depressão por conta desse quadro. Então, eles vêm de um histórico aí de anos de endividamento, eles não conseguem parar com o ciclo desse comportamento, né? Que eles estão ali, ó, presos, sempre fazendo a mesma coisa, e acaba levando até um estágio de depressão, transtorno de ansiedade, por que não, né? Então, existe essa consequência psicológica a longo prazo, que começa ali com uma frustração, com uma baixa autoestima, até ocasionando doenças mentais, tá? Então, acontece. E, por outro lado, a parte mais prática do financeiro mesmo. Então, de se prejudicar, não conseguir mais pagar as próprias contas, não conseguir suprir as necessidades familiares, né, da sua família, ou até uma coisa que causa muita culpa, prejudicar outras pessoas da família. Então, emprestou dinheiro da mãe, do marido, do tio, do avô. Tudo isso faz um estrago, assim, quando a gente pega para olhar o 360, né? Faz um estrago na vida como um todo daquela pessoa. E a gente está dizendo aqui do abalo nas relações, né? Sejam elas relacionamentos amorosos, de amizade ou da própria família de origem. Então, acaba que tem uma questão muito mais profunda aí por trás do consumismo do que a gente imagina, né? Com certeza. Você falou de relacionamento, minha área é o relacionamento amoroso, né? Então, o quanto que a gente vê casamentos acabarem por conta de consumismo, né? Fora o perigo, Michele, isso é importante deixar claro, do consumismo exagerado virar uma compulsão por compra, que às vezes é até mais, é um agravamento ali daquele quadro, porque a compulsão por compra, ela tem a ver com um vício, igual um viciado de droga mesmo. Então, a pessoa se vicia naquilo. Então, olha quantas consequências em volta pode ocasionar, né? Então, eu deixo esse recado para prevenção, né? Vamos prevenir. Percebeu esses comportamentos mais fora do lugar, mais alterados, mais anormais, não vamos deixar esse quadro crescer, né? Vamos prevenir essa situação, porque realmente é muito sério, é maior do que a gente pensa. Quando que a gente pode considerar que o consumismo vira uma compulsão, Marina? A diferença é assim, o consumismo exagerado, ele é você consumir muito. Então, por exemplo, uma pessoa ali que tem 20 pares de sapato. Quem que precisa de 20 pares de sapato? Ninguém precisa. Mas aquela pessoa tem. E, teoricamente, inicialmente, ela ainda não está endividada, ela ainda não se prejudicou, tá? Completamente. Então, esse é o início ali do consumismo exagerado. E aí ele vai caminhando para os prejuízos, né? De fato. Quando ele começa a te prejudicar financeiramente, a virar um vício no sentido assim, ó, daquela pessoa que espera todo mundo sair de casa para ir para o shopping, faz aquelas compras todas, chega em casa, não fala para ninguém, e no momento que ela compra, sabe aquela sensação que a gente vê do viciado mesmo, que ele se enche de euforia? Então, é aquela euforia assim, e depois que passa, é como se passasse o efeito mesmo. Dá aquela baixa, tipo, nossa, aí vem aquela culpa, tipo, o que eu fiz e tal, mas ela tá sempre correndo atrás disso, como se fosse uma droga mesmo, assim, como se fosse uma cocaína, né? E aí vira uma bola de neve, né? A partir daí, ela não consegue mais sair. Marina, muito obrigada pelas informações aqui no papo. Deixo o espaço aberto caso você queira fazer mais alguma consideração que a gente não tenha abordado a respeito do consumismo.
Ai, muito obrigada, Michele. Eu que agradeço. E eu acho que eu queria deixar esse recado da consciência que a gente tem que ter para além do comprar, para além do consumismo, né? Porque no primeiro momento as pessoas focam muito no que elas estão vendo à frente. Mas e o que tem por trás? Tem muita coisa por trás. O buraco é mais embaixo. Então, começar a ficar mais atento nas consequências que isso causa e não só no comportamento em si. Eu acho que já começa a ajudar muito para mudar esse quadro, né, e melhorar. O papo volta em instantes. O câncer é a segunda causa de morte natural no Brasil. O que mais chama a atenção é que essas mortes poderiam ser evitadas. As estatísticas demonstram os 5 tipos de câncer que ocorrem nas mulheres. Vamos saber no Papo Saúde de hoje quais são esses tipos de cânceres. Apesar do câncer de mama ainda ser o que mais afeta mulheres, há outros tumores de grande incidência que devem entrar na rotina de prevenção e alerta. Isto porque, o quanto antes é feita a descoberta, maiores são as chances de sucesso no tratamento da doença. O câncer de cólon e reto, por exemplo, considerado o segundo que mais acomete mulheres, é tratável e, na maioria dos casos, curável, quando descoberto precocemente, como explica o médico Eduardo Romero, oncologista do Hospital do Câncer. Eu gosto sempre de falar que o câncer, ele muitas vezes, na maioria dos tipos de câncer, ele é uma doença silenciosa no começo. Não dá sinais, não dá sintomas, e quando o câncer vai dar algum sintoma, é sinal que já tem uma doença um pouco mais avançada. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que mudar, né? Não esperar ter o sintoma para ir atrás. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, os principais tipos de câncer que mais afetam mulheres depois do câncer de pele são as neoplasias de mama, com 29,7% de maior incidência, cólon e reto, com 9,2%, seguidos por colo de útero, com 7,5%, pulmão, com 5,6%, e tireoide, com 5,4%. De acordo com o oncologista, reconhecer os sintomas no início da doença é fundamental para alcançar a cura, como no caso do câncer de intestino. Um paciente apresenta sangue nas fezes, dificuldade para evacuar, dor abdominal, sempre ou tem o intestino muito preso, muito solto, ele já deveria perda de peso, né? Ele já deveria procurar atendimento. Mas o ideal é a gente tentar fazer o rastreamento disso, né? Então, hoje, para câncer de intestino, a gente também tem exame que pode identificar inicialmente. Então, um exame barato, que também tem no posto de saúde, que pode ser solicitado no exame de rotina para qualquer pessoa, pelo médico do posto de saúde, é o sangue oculto das fezes, por exemplo. E que é pouco usado, infelizmente, até pelos próprios médicos. E a população acaba não usando. Porque muitas vezes no SUS a gente tem uma dificuldade de conseguir pedir a colonoscopia, que é o exame mais importante, tanto para diagnóstico quanto para rastreamento de câncer de intestino. A gente acaba tendo muita dificuldade de pedir ela na faixa etária que não está orientada pelo Ministério da Saúde. Mas se o paciente faz o acompanhamento com sangue oculto e ele apresenta um exame alterado, a gente consegue pedir a colonoscopia independente da idade. Então, até para isso, o exame é importante. Outro alerta importante refere-se ao câncer de colo de útero. De acordo com o INCA, no Brasil, a previsão é de que 16 mil novos casos desse tipo de câncer devem ser detectados até o final do ano. Por isso, vale lembrar a importância de vacinas contra o HPV, por exemplo, visto que 90% dos casos de câncer entre mulheres estão relacionados ao vírus transmissor. A tatuadora cuiabana Nana lançou o projeto Florescer, cuja iniciativa é ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e automutilação a recuperarem a autoestima ao cobrirem as marcas doloridas do passado com tatuagens com preços mais acessíveis.
Tem marcas que não tem jeito, acabam ficando na alma e só o tempo pode amenizar suas cicatrizes. Como se isso já não fosse o suficiente, existem outras que ficam marcadas na pele, insistindo em trazer na memória lembranças de um passado de dor e angústias que já não fazem sentido algum estarem ali. Foi a sensibilidade da jornalista e tatuadora Nana que resolveu entrar em ação e ajudar mulheres a transformar dor em arte, com o projeto Florescer. Florescer, que foi lançado agora em fevereiro, na verdade começou em 2019, que foi quando eu comecei a fazer cobertura de cicatrizes decorrentes de automutilação e violência doméstica por R$30, que era só o preço do meu táxi para vir trabalhar e voltar para casa. E por que eu tive essa ideia? Porque quando comecei a trabalhar como tatuadora, percebi que eventualmente vinham pessoas conversar comigo, orçar coberturas de cicatrizes que eram decorrentes desses abusos e dessas coisas que aconteceram, e eles não tinham dinheiro para cobrir os meus serviços. E eu fiquei pensando, poxa, é uma demanda que vem, e como a minha carreira está indo bem, com os meus lucros eu posso oferecer esse serviço. E eu acho que o que também me pegou muito foi que a gente fala de pessoas que têm essas cicatrizes como elas fossem distantes, mas elas não são. Chega um momento da vida que, principalmente nós mulheres, a gente conhece uma mulher que passou por violência doméstica, a gente conhece uma mulher que passou por um período que não foi legal e pode ter cicatrizes decorrentes de automutilação ou de violência doméstica. Então, quando essas mulheres deixam de ser mulheres distantes e elas começam a ter rostos, nomes, são pessoas próximas, pega muito mais, né, no nosso coração. E a junção de tudo isso me fez querer pensar em algo para que eu pudesse ajudar de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi através do meu trabalho como tatuadora. A partir daí, Nana criou um estúdio intimista, cujos detalhes contam a própria história. Os atendimentos acontecem de forma individual, nesse ambiente acolhedor e sigiloso. Por isso não teremos imagens desses atendimentos nessa matéria, pois se conviver com cicatrizes já é algo suficientemente doloroso, imaginem expor essas marcas dolorosas para o mundo inteiro. Para que isso possa um dia acontecer, essas mulheres precisam florescer. Quando elas vêm falar comigo, na verdade, é um dos últimos passos desse processo, dessa caminhada. Até porque as cicatrizes decorrentes de violência doméstica eu faço a partir de 3 meses. O tempo para cicatrizar, cicatrizou, pode vir fazer. As cicatrizes de automutilação eu peço para esperar 1 ano, para quando a pessoa estiver bem, já está bem há um tempo, ela vem e a gente faz essa cobertura. Então, aqui já é reta final, sabe? Então, é só para deixar visível algo que já está acontecendo no interior dessa mulher, que é essa mudança, sabe? Essa nova vida, uma vida paz, tranquilidade, sabe? Para agendamentos é só acessar florescer.arte.br. Adir Sodré é um dos ícones da riqueza das artes visuais de Mato Grosso. Partiu precocemente em agosto de 2020, mas segue eterno por meio do seu legado. Adir Sodré nasceu em 1962 em Rondonópolis, mas passou quase toda a vida em Cuiabá. Desenhista e pintor, Sodré iniciou a carreira no Ateliê Livre, da Fundação Cultural de Mato Grosso. Um infarto sofrido em frente à casa onde morava silenciou o artista que falava com as mãos. Mas a sua colorida voz continua ecoando nas pinturas que colorem e embelezam muitas áreas da capital e adornam galerias de arte, que com frequência expõem as suas obras, como essa, que pertence a Glória Ferreira Bertoli, amiga pessoal de Adir.
Ela conta que o modo inquieto e perfeccionista de Sodré foram os elementos centrais que o destacaram nas artes plásticas. Nós convivemos muito com Adir porque ele era muito agitado, gostava de fazer muita coisa, e quando a gente não estava com ele, ele ligava: escuta, o que está acontecendo? Eu estou abandonado, vamos lá. E mandava me procurar, né, através dos portadores dele. Adir quer ver a senhora lá. Daí ia eu lá, porque ele raramente vinha por aqui, somente quando tinha exposições e tal, que ele vinha. Mas ele foi fazendo amizade com a gente nesses anos todos, até com os filhos, enfim, começou a expandir essa amizade, né, pela família. Você que conheceu ele um pouco mais de perto, qual que era o ponto marcante dessa personalidade, desse artista mato-grossense que você fala assim, não, as pessoas precisam saber isso do Adir? Essa insatisfação dele com a arte dele. E isso o levou sempre adiante, a procurar novas formas de se expressar, novas maneiras de desenvolver a sua arte. Ele era muito curioso, né? Muito curioso, e isso foi desenvolvendo cada vez mais. E nós adorávamos as performances dele. Nós temos aqui conosco alguns quadros de performance, porque a gente nota assim a palheta daquela criatura, né, na obra dele, que não muda, seja ele na sua casa, tranquilo, fazendo o seu trabalho, seja num rap, com aquela agitação toda, e ele mostrando aquela mesma palheta, aquele mesmo vigor da sua arte, né? Glória conviveu com Adir Sodré por mais de 30 anos e, ao longo de todo esse tempo, constantemente era impactada pela obra do artista. A advogada Fernanda Metello o conheceu na tarde em que estivemos visitando a galeria, e o trabalho, a técnica de Sodré, a impactaram da mesma forma. Olha só que sutileza aquilo ali. Olha que sutileza que é aquela pintura. A alegria daquela pintura, a paz que ela traz no ambiente. Isso é muito bonito. A pintura, ela é uma arte. Eu sempre gostei de pintar paisagem. Então, quanto mais alegria, mais cores tiver na tela, olha a diferença que fica o ambiente. Isso é arte. Isso é Sodré. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou sobre o consumismo e os impactos que isso tem tanto no nosso psicológico como no meio ambiental. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar toda terça-feira às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 2h30 da tarde. E você pode nos ajudar a fazer o papo, dizendo o que você gostaria de assistir no programa. A gente está aberto a sugestões, faça a sua participação. Converse conosco pelo e-mail papocomelatbo@gmail.com e também pelas nossas redes sociais. A gente está tanto no Instagram como no Facebook. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta na semana que vem trazendo muito mais informação para você aqui na TBO, a TV que você se vê.